Obras da Casan complicam o trânsito na região central de Criciúma. Pneus comprados no Paraguai podem caracterizar contrabando. Perda da Carteira Nacional de Habilitação poderá ser consequência. Terça-feira, dia de conferirmos as ofertas de empregos disponíveis na região. Helicóptero disponível ao governador Carlos Moisés será utilizado para transplante de órgãos. E ainda, ministros Paulo Guedes e Onyx Lorenzoni se reuniram para finalizar a proposta da reforma da Previdência. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera, Informe Região. Hoje, terça-feira, dia 12 de fevereiro de 2019. Para você que sintoniza a tela da TV Primavera, uma boa noite. Obras da Casan faz com que Rua Hercílio Luz seja fechada. A situação deixa o trânsito na região central de Criciúma ainda mais complicado. A intervenção começou no último fim de semana. Uma obra realizada pela Casan fez com que o trânsito na região central de Criciúma fosse alterado. A Rua Hercílio Luz está bloqueada para os trabalhos. Com isso, o trânsito dos arredores também teve algumas mudanças. Conforme a diretoria de trânsito da cidade, a obra começou há algumas semanas, mas a interrupção total da via foi necessária só nos últimos dias. O motivo é os trabalhos que a Casan tem de estruturação na rede de esgoto, né? Ela já iniciou, já fazem 2 semanas esse trabalho, e agora, devido ao corte que na Rua Hercílio Luz ali ela ia atingir todo o cruzamento, toda a parte estrutural da via, então entramos em acordo, o pessoal da Casan, junto à Prefeitura, né, e o Departamento de Trânsito, para poder ajustar uma melhor forma de não congestionar ou não gerar um problema maior para o trânsito. Então, a gente acabou fazendo um estudo local e tivemos que modificar o trânsito em algumas partes e algumas vias ali, inclusive de sentido, para poder fazer o fluxo de veículos não estar sendo parado constante e dar uma rotatividade no trânsito local. Com a intervenção, a Rua Hercílio Luz está parcialmente bloqueada, com trânsito permitido só até a rua que dá acesso ao bairro Pio Corrêa e Avenida Centenário. Por isso é preciso estar atento. O motorista que vem pela Hercílio Luz, né, ele vai descer até o cruzamento da Rua Santo Antônio, ali dá acesso pelo semáforo, cruzamento formal normal, né, ele vai estar em atividade também, o semáforo deve ser respeitado. Quem vai para a Praça do Congresso, o sentido já era normal à direita, e da Hercílio Luz agora não vai poder prosseguir em frente, ele vai poder pegar a Rua Santo Antônio à esquerda, que era a contramão que a gente fez a inversão do fluxo do local. Então pega Santo Antônio, já logo em seguida vai ter o cruzamento com a Rua João Sequinel, ele sobe na João Sequinel também na contramão, que o fluxo foi desviado ali, e vai sair lá em cima, próximo ao cruzamento do Hospital São José, que é a João Benedetti, ao qual depois ele já vai descendo, já vai estar no seu fluxo normal. Ele desviou a quadra, né? A gente fez esse desvio de quadra para dar uma rotatividade local e não interferir tanto por causa da obra. Todo o espaço por onde o trânsito é desviado está sinalizado, mas, além disso, a diretoria de trânsito vai atuar com intervenção humana em horários de maior fluxo ou quando for necessário. Nos horários de maior fluxo, a gente está colocando os agentes posicionados em trechos que poderão gerar algum tipo de conflito, então mais para se trancar ou a gente poder identificar ali o motivo, talvez puxar o trânsito, como a gente já orientou os agentes, né? Se tiver que bloquear alguma passagem, alguma situação, o agente ele vai gerenciar o local para não provocar ainda mais um distúrbio no trânsito, pelo contrário, para poder ele fluir melhor o local. Mas isso daí é somente em horário de pico e se houver necessidade. Se os agentes perceberem no local que está um fluxo normal, o congestionamento de horário já é natural. Agora, fora essa anormalidade, né, ou normalidade, a gente vai atuar individualmente de acordo com cada problema que vai surgindo. Mas a previsão é de que essa intervenção não siga por muito tempo. O acordo feito com o pessoal da Casan é que eles tendem a concluir o trabalho ainda essa semana, né, mas a gente deixou um prazo ainda um pouco mais estendido
tanto que eles ofertaram, devido à possibilidade de chuvas e também as intempéries que o tempo pode favorecer ou desfavorecer o trabalho executado por eles. Então a gente depende muito dessa situação de demanda de pessoal e trabalho local. A Casan ela se disponibiliza, se tivesse ocorrer tudo tranquilo, em 3, 4 dias, mas, como foi citado, o tempo também pode ser desfavorável. Como há uma previsão de chuvas e tudo durante essa semana ainda, então a gente torce para que a Casan consiga fazer antes da chuva, né, para terminar mais cedo dentro do programado, mas se acaso não der, a gente tem um tempo de folga para eles poderem concluir, mesmo com chuva, só que um pouco mais lento, o serviço acordado, né? Então essa semana é o prazo que eles pediram, então a gente deixou esse prazo para que possa ser concluído e a gente poder fazer a liberação do trânsito local. Muita gente vai ao Paraguai para trocar o pneu do veículo, o que é caracterizado como contrabando. E agora uma lei sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro prevê que o contrabandista perca inclusive a Carteira Nacional de Habilitação. Comprar pneus no Paraguai, embora seja proibido, é uma prática comum por conta do preço e da proximidade com o país vizinho. Mas a lei sancionada pelo presidente deixou muitos motoristas em alerta. O condutor que for preso em flagrante por contrabando ou descaminho terá a carteira de habilitação cassada. Desestimula aquele motorista que muitas vezes está sendo aliciado, né, pelo crime organizado para essa prática. E para aquele que já está reiterado no crime, ele acaba tendo uma punição mais célere, porque essa suspensão da CNH acaba tirando ele, né, desse mercado, diminuindo o valor dele enquanto mão de obra, já que ele não vai ser mais habilitado. Só a PRF apreendeu no ano passado 38 milhões de maços de cigarros. Os condutores dos caminhões e das carretas são autuados por contrabando, mas como a pena varia de 1 a 4 anos de prisão, a reincidência é considerada alta. Ele consegue sair com facilidade, muitas vezes dentro do mesmo ano. E com essa saída, ele tendo habilitação, ele volta a praticar o crime várias vezes, até cair de novo. Então, assim, essa retirada da CNH permite que até uma polícia que nem é focada no contrabando, por exemplo, uma instituição que cuida só do trânsito, aborde esse veículo e já retire ele de circulação. A lei sancionada pelo presidente no dia 10 de janeiro pretende atingir principalmente quem for pego com grandes volumes de contrabando e descaminho, quem for flagrado pela primeira vez cometendo estes crimes, mas com as mercadorias avaliadas em até R$20 mil, será beneficiado com o princípio da insignificância. Mas se for reincidente, aí sim corre o risco de perder a CNH. Esta lei específica se aplica à pessoa pega na condução do veículo e não aos estabelecimentos que comercializam produtos contrabandeados como os pneus. Quem está num comércio ilegal, né, e vendendo produtos contrabandeados está sujeito a uma fiscalização da Receita Federal no local. Disponível ao governador Carlos Moisés, será utilizado para o transplante de órgãos. Atenção, você que está à procura de uma vaga no mercado de trabalho. Terça-feira é dia de conferirmos as ofertas de empregos disponíveis no sul de Santa Catarina. Editor para artes, imagens e vídeos, vendedor e atendimento, marceneiro, vendedora de loja de design, auxiliar de restaurante, supervisor de obras, empreendedor para renda extra, vendedora para atuar em loja de brinquedos, estagiário para áreas de engenharia, administração e contabilidade, publicitário, controlador de estoque e atendimento à teleentrega, consultor de vendas, sushi man, profissional com graduação concluída em ciências contábeis, montador, auxiliar de dentista, gerente de plantão, mecânico de empilhadeiras, consultor comercial, técnico de celular,
vendedor interno de móveis e decorações. Interessados devem buscar mais informações no portal da Associação Comercial Industrial de Criciúma, ASIC, www.assicri.com.br, na aba Banco de Talentos. O governo do estado de Santa Catarina confirmou que o helicóptero que serve ao governador Carlos Moisés será também utilizado para o transplante de órgãos. A reportagem é da jornalista Débora Correia. O atual contrato de aluguel da aeronave condiciona o pagamento de ao menos 25 horas mensais de voo e, conforme o governador, diante do tempo ocioso do equipamento, foi sugerido pela Casa Militar outra utilização. Desde o início do mandato, no dia 1º de janeiro, o governador Carlos Moisés não voou com helicóptero. Trata-se de um modelo Esquilo com capacidade para 4 passageiros. O início dessa conversa partiu da própria Casa Militar, que percebeu já num primeiro momento que nós tínhamos uma aeronave que poderia ter momentos e que poderia estar disponível para outros órgãos. Fizeram contato conosco, nós obviamente de pronto já entendemos que era importante, e especialmente para a questão de transplante de órgãos, que é onde nós temos a relação tempo-benefício muito próxima. Sendo colocada à disposição dos órgãos que fazem o transplante de órgãos, e aí no caso a remoção de órgãos, ela seria utilizada, né, normalmente de hospital, de unidade hospitalar para a unidade hospitalar. Aqui, referência em Santa Catarina, nós temos o Hospital São José de Joinville, e Santa Catarina é um dos estados do Brasil que está na vanguarda, né, no número, né, e também em procedimentos, né, está sempre à frente em termos de número de procedimentos para o transplante de órgãos. Portanto, a gente entende que essa aeronave, sendo colocada à disposição da sociedade, vem na linha exatamente do que a gente tem pregado, que o governo, as ações de governo têm que ser boas, não para quem governa, mas para quem vive, quem está em Santa Catarina. Então essa é mais uma ação do nosso governo, colocando à disposição da sociedade essa aeronave para a saúde catarinense. O secretário de Saúde do Estado frisou que a medida ajudará a salvar vidas, uma vez que dará celeridade ao transporte dos órgãos. Isso é mais um reforço para a saúde de Santa Catarina, que já é a saúde das unidades da federação que tem o maior destaque no transplante de órgãos, a capacidade de captação através das equipes que nós temos, e obviamente que quando eu tenho a potencialidade desse serviço através do uso de mais uma aeronave, são mais pessoas que podem ser atendidas pela saúde. Hoje o transporte de órgãos é realizado com auxílio do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar, mas a disponibilidade de mais um helicóptero deve facilitar muito o processo. O grande benefício é que nós temos mais uma aeronave do Estado que vai estar à disposição do transplante de órgãos. Nós temos hoje uma parceria com a Polícia Militar, uma parceria com o Corpo de Bombeiros, mas essas aeronaves elas acabam sendo utilizadas para atendimento de ocorrências, e muitas vezes nós podemos ter o inteirinho entre um atendimento de ocorrência e captação. A aeronave do governador é mais uma aeronave que nós temos aí disponível. Isso vai fortalecer o nosso time de recolhimento de estruturas para captação de órgãos, para realização de transplantes, e isso obviamente vai se reverter em um grande benefício à população. A partir de agora, a aeronave do governador também pode ser acionada. A Secretaria de Estado da Saúde, através da SC Transplantes, entrará em contato conosco, com a coordenadora de transporte aéreo da Casa Militar, onde a gente então acionará a aeronave para apoiar esses transplantes na captação e transporte de órgãos no estado de Santa Catarina. O secretário Douglas Borba lembrou que o contrato com a empresa de locação de aeronaves tem origem na Casa Civil e garantiu que a equipe técnica da pasta se assegurou para que não houvessem quaisquer riscos jurídicos com a assinatura do convênio. Uma das prioridades do nosso governo e também da gestão à frente da Casa Civil é a integração entre os serviços públicos de fato, né? E uma vez verificado que determinado serviço ou contrato tem sido subutilizado em alguma pasta, a gente procura dar destinação melhor a outras, né? Então foi averiguado junto à Cojur, a toda a situação jurídica, a potencial cessão, né? Então das horas voos contratadas pelo Estado para a Secretaria de Saúde, e nada mais justo, né, do que culminar nessa assinatura de convênio que a partir de hoje passa a salvar vidas em Santa Catarina. A seguir, ministros Paulo Guedes e Onyx Lorenzoni se reuniram para finalizar as propostas da reforma da Previdência.
Os ministros Paulo Guedes e Onyx Lorenzoni se reuniram para finalizar a proposta de reforma da Previdência que será apresentada ao presidente Jair Bolsonaro. Em São Paulo, o presidente teve melhora no quadro de pneumonia e deverá ter alta da UTI. Hoje, em entrevista a uma emissora de televisão, o presidente Jair Bolsonaro disse que deveria já ter recebido alta, se não tivesse adquirido uma pequena pneumonia na semana passada. Bolsonaro também teve melhora substancial do pulmão, conforme já havia informado no final de semana. Nesta segunda-feira, ele foi submetido a uma tomografia pela manhã. Segundo o último boletim, o presidente recebeu alta da UTI e foi para um apartamento. Ele mantém a dieta cremosa, depois de começar a reduzir a nutrição pela veia neste domingo. E hoje passou para uma dieta gelatinosa. O presidente recebeu no quarto ministros e o governador de São Paulo, João Dória. Ainda assim, as visitas continuam restritas. O presidente da República passou muito bem esta segunda-feira. Está melhor a cada dia. Hoje o presidente novamente fez exercícios de fisioterapia. Também passou por um exame de tomografia que identificou a melhoria do quadro pulmonar. O presidente evoluiu com melhora clínica progressiva, recebeu alta da unidade de terapia semi-intensiva para o apartamento nesta manhã. O presidente postou uma mensagem nas redes sociais com uma foto em que ele aparece fazendo a barba. Na postagem ele diz: mais um início de semana, vamos à luta, um bom dia a todos. Neste domingo, o presidente divulgou um vídeo nas redes sociais em que agradece o tratamento que vem fazendo e reconhece que são poucos que podem ter um atendimento médico como o que ele tem recebido. No vídeo, o presidente também cobrou da Polícia Federal explicações sobre o atentado à faca que sofreu em Juiz de Fora em setembro do ano passado. Olá, amigos. Estou completando a segunda semana baixado no Hospital Albert Einstein aqui em São Paulo. Sabemos que pouca gente pode ter um tratamento como esse, mas também temos plena consciência que o nosso SUS pode melhorar e muito. Tudo faremos para que isso se torne uma realidade. Meu muito obrigado então a esses profissionais e também aos nossos profissionais de saúde lá da Santa Casa de Juiz de Fora, que me deram o primeiro atendimento no dia 6 de setembro do ano passado. Também espero a nossa querida Polícia Federal, a polícia que nos orgulha a todos, que tem uma solução para o nosso caso nas próximas semanas. Esse crime, essa tentativa de homicídio, esse ato terrorista praticado por um ex-integrante do PSOL não pode ficar impune. E nós queremos sim, e gostaríamos da PF, indicasse, obviamente, com dados concretos, quem foi ou quem foram os responsáveis por determinar que o Adélio praticasse aquele crime lá em Juiz de Fora, em setembro próximo passado. No mais, quero agradecer aos ministros que, com muita competência, com muita iniciativa e com grande capacidade de se antecipar a problemas, têm nos ajudado a conduzir o Brasil de forma bastante convincente. Sabemos que temos que melhorar e melhoraremos muito mais. Meu muito obrigado a todos e, em especial, você que está nos assistindo agora, pelo apoio, pela consideração e pelo carinho. Um forte abraço a todos e fiquem com Deus. Em Brasília, a semana começa com uma reunião entre o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, e o ministro da Economia, Paulo Guedes. A discussão girou em torno da versão final da proposta da reforma da Previdência, que será enviada ao Congresso, mas que antes precisa do aval do presidente Jair Bolsonaro. Existiam 5 versões, mas essa quantidade caiu para 3. A intenção é afunilar ainda mais o texto antes de chegar às mãos do presidente. A ordem é manter o esforço fiscal de R$1 trilhão com a reforma em 10 anos. Para isso, há alguns cenários, como, por exemplo, manter a idade mínima menor, mas alongar o período de transição e vice-versa. Ou até estabelecer uma idade mínima que fosse definida por região, dentro da avaliação de que algumas localidades do país têm expectativa de vida diferente da outra. O prolongamento da internação hospitalar de Bolsonaro trouxe um atraso no cronograma. A expectativa de início era de que o formato final já tivesse sido aprovado durante a viagem do presidente para participar
participar do Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça. Assim, o texto seria enviado para o Congresso no início de fevereiro, o que não aconteceu. Onyx Lorenzoni e Paulo Guedes também participaram de uma outra reunião, dessa vez para tratar do orçamento. A previsão de déficit para este ano é de 139 bilhões de reais. Guedes já havia prometido zerar este rombo durante a campanha, mas o Congresso deixou de votar no ano passado medidas que pudessem reduzir despesa e implementar receita. Zerar este déficit também dependeria da reforma da Previdência. Os ministros discutiram após uma apresentação da Junta Orçamentária se será necessário ou não fazer o famoso contingenciamento, que significa o bloqueio temporário de despesa para garantir o cumprimento da meta fiscal. Segundo informações do governo, assim que se recuperar da cirurgia, Jair Bolsonaro irá chamar as bancadas e líderes de partidos para discutir os ajustes finais da reforma da Previdência. O presidente vai em busca de uma conciliação com os parlamentares na questão da idade mínima para a aposentadoria. Na visão do vice-presidente Hamilton Mourão, será preciso articulação política e uma comunicação eficaz sobre a reforma, não só para a população, mas para os congressistas, que todos compreendam a realidade, que se trata de um problema de todos e todo mundo precisa ajudar. Para o vice-presidente, a reforma deve ser votada até agosto. Já o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que ainda não há definição do relator da reforma da Previdência na Casa. E nesta segunda-feira foi publicado no Diário Oficial da União o decreto de indulto humanitário, assinado na última sexta-feira por Jair Bolsonaro e pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. O perdão da pena foi concedido para presos com doenças graves e doentes terminais, comprovadas por laudo médico. Não será beneficiado quem cometeu crimes hediondos, crimes com envolvimento com organizações criminosas, terrorismo, violação e assédio sexual, corrupção passiva, corrupção ativa, tráfico de influência e tráfico de drogas, entre outros. O indulto é geralmente concedido todos os anos, em período próximo ao Natal. A prática está prevista na Constituição como atribuição exclusiva do presidente da República. No final do ano passado, o ex-presidente Michel Temer decidiu não editar o decreto de indulto de Natal. O indulto concedido por ele em 2017 está em julgamento no Supremo Tribunal Federal. Bom, e daqui a pouco tem sala de entrevistas e hoje vamos rever a história de uma missionária que não mede esforços para que o nome de Jesus seja levado adiante. Hoje no Sala vamos rever a história de uma missionária europeia que abre mão de uma vida confortável na Suécia para levar o evangelho de Jesus pelo mundo. I think it's very hard to share the gospel in Sweden. É muito difícil compartilhar o evangelho na Suécia. I think it's also because people have experience in the church with bad things. Porque as pessoas tiveram algumas más experiências nas igrejas lá. That they have learned more about that you don't do this and you don't do that. Eles aprenderam muito sobre não fazer isso, não fazer aquilo. And it's all about you just go to church every Sunday and sit there and are perfect. E é tudo sobre ir todo domingo para a igreja e ser um perfeito. So many people don't understand the relationship with Jesus and with God. Então muitas pessoas lá não entendem o relacionamento que a gente tem que ter com Deus. They think it's just a religion and not a relationship. É muito sobre a religião e pouco sobre o relacionamento. O Sala de Entrevistas vai ao ar logo após o Informe Região. Você acompanha a programação da TV Primavera através dos canais 12 no analógico e 12.1 no digital, via sistema de TV aberta. Assinantes da NET TV a cabo acompanham o Sala através do canal 13. Os da GVT, canal 12. Oi, eu sou Magdalena e terça-feira vou estar na TV Primavera. E o Informe Região desta terça-feira fica por aqui. Voltaremos amanhã, se Deus assim permitir. Boa noite.